Olá, boa tarde. Sou o Márcio da Embrastec. Estou falando aqui de São Luís, do Fórum GD, o 13º Fórum GD, aqui em São Luís. E aproveitando aqui para falar com o Ricardo, um recado que a gente gostaria de dar. A Embrastec é uma empresa nacional, né, fabricante de DPS, de String Box. Fabricamos DPS desde 1991. E um recado que eu queria dar muito importante é da necessidade da utilização das String Box do lado corrente contínua, do DPS do lado da corrente alternada, inclusive quando o inversor tiver acoplado, integrado, o DPS. É muito bom que isso aconteça, porque isso aumenta a suportabilidade de impulso desse inversor. Porém, não é suficiente para abdicar dessa proteção externa, porque é um pouco complexo, mas os DPS são divididos em classes. Quando você tem um DPS incorporado a um equipamento, esse DPS pode ter capacidade de classe 2, porém ele está está atuando como DPS classe 3. Então você precisa fazer um efeito, uma blindagem, né? São proteções por níveis. Então você imagina que você tem o DPS classe 1 no primeiro ponto de entrada do surto, ou seja, para descarga direta, o DPS classe 2 para as descargas indiretas, e o DPS classe 3, que é esse incorporado ao equipamento, fazendo a proteção mais refinada. Então, ele é muito importante, porém ele não pode substituir essa proteção adicional. É um risco muito grande, ainda mais quando você pensa no equipamento que está projetado para durar 25 anos. Então é correr um risco desnecessário por um custo muito pequeno, e é importante que os fabricantes de inversores agreguem isso, porque é uma proteção para o equipamento. Mas o integrador, ele está fazendo um sistema todo, então ele não pode pensar só no equipamento, ele tem que pensar em todo o sistema que ele está fazendo, né, que ele está implantando. Então essa proteção é muito importante, principalmente se a gente for pensar em manutenção. Você terá que abrir um inversor para dar uma manutenção, ou enviar esse inversor para garantia. Então esses detalhes são muito importantes para serem analisados quando você está fazendo um projeto de sistema fotovoltaico. E mais um detalhe, a descarga que atinge esses cabos que alimentam o lado de corrente contínua, ela pode ir tanto no sentido inversor quanto no sentido dos módulos. Então, muitas vezes, você tem que proteger os dois lados. Então, aquela proteção interna do inversor não vai proteger o lado dos módulos. Então, é importante a gente pensar no projeto como um todo. Bom, é esse o recado que eu queria dar. Estou à disposição. Quem quiser falar comigo, marcio@embrastec.com.br. Estou à disposição aí para trocar uma ideia, tirar qualquer dúvida. Um abraço a todos. Obrigado.